Olá, olá. Então, continuando aqui na madrugada desse dia 21 de junho, a única coisa diferente agora é que eu coloquei, além da blusa de algodão, da camiseta que eu tava, coloquei um suéter, né? E botei esse corta-vento que eu já estava usando antes por cima, botei também um par de meias, porque está muito frio aqui. Agora são 12 graus. E muito frio, muito frio, muito frio. 12 graus é muito frio. Tem um vento estranho que entra, que é a janela fechada, mas tem. Fechei até as portas ali, porque a porta de lá é da. Que vai para. Moro numa kitnet, né? Uma kitnet de 3 cômodos. Então, eu estou numa suíte aqui, é a porta da suíte. Eu acho que é de onde estava vindo o vento, que estava com a báscula aberta. E ali a porta que vai para o outro cômodo, né? Que é a cozinha, copa, sala e área de serviço, tudo junto. Aqui eu estou na suíte. Mas o fato é que tá muito frio mesmo, assim. Enfim, mas eu tenho que gravar, acordei com essa inspiração, coisas que eu tenho pensado já há bastante tempo. E agora eu quero continuar falando sobre essa coisa das religiões mundiais, sabe? Porque eu vejo aí tanta coisa acontecendo, né? O Islã radical avançando no mundo, né? E cada vez com mais ênfase, com mais liberdade para cometer crimes e atrocidades. Uma coisa é você ter uma religião monoteísta que difere de alguma forma de outras religiões. Tudo bem, acho que pensar diferente faz parte da existência, né, do ser humano enquanto ser pensante. Nós temos diferenças, todas as pessoas pensam diferente. Mas você obrigar que a pessoa pense como você, e se ela não quiser isso, você vai e tira a vida dela. É um equívoco, isso é loucura. Isso não pode ser aceito como normal. Não, não pode. Não pode. Quem aceita isso está cometendo um equívoco. Quem defende acha que isso é multiculturalidade, está cometendo um grande equívoco. Porque eu não posso sacrificar minha vida para poder não ofender o outro. Porque a minha existência ofende ele. A minha existência, eu calado. Só porque eu penso diferente dele. Errado, né? Mas enfim, eu acho que o grande dilema hoje da humanidade, diante de tanto avanço tecnológico, ainda continua sendo as religiões. Ainda continua sendo o mundo espiritual. É inegável que o mundo espiritual existe. Isso que a gente vê aqui, a matéria, esse notebook, tudo, as paredes desse apartamento, isso tudo é físico. Mas o que está acontecendo aqui, no mundo espiritual que existe em torno disso, é muito grande, é muito poderoso. Isso é inegável. A gente não pode desconsiderar isso. A verdade é essa. Você que pensa, que acredita no criacionismo, que, né, que é uma teoria da evolução, da surgimento do universo, Big Bang, do surgimento da vida em condições específicas e muito específicas que permitiram o surgimento de seres unicelulares. Isso, né? Antes dos seres unicelulares, componentes químicos e tal, quarks, átomos, e, pá, e vem e surge a vida, né? E você que acredita no criacionismo, Deus, lá em Gênesis 1, de novo, volto a falar aqui Gênesis 1, falei isso em outro vídeo, mas foi sobre teoria da Terra plana e tal. Só dei uma pincelada da minha experiência vivida aqui com terraplanistas. Mas o fato é que na hora que eu vejo pessoas discutindo ferrenhamente, odiando as outras por conta
de falta de entendimento ou de discordância, né, por causa da sua fé. Isso é a coisa que o ser humano sempre teve envolvido com isso, né? Sempre teve envolvido com isso. O ser humano sempre teve vontade de fazer o outro pensar como ele pensa. A influência, a persuasão, né? Bons vendedores são muito persuasivos, né? Além da pessoa precisar do produto, ele ainda é persuasivo, né? Então, às vezes a pessoa vai comprar um e ele vende dois. É um bom vendedor. E todo missionário, todo, né, evangelista, seja ele de qualquer religião, ele é um bom vendedor. Ele tem um poder de persuasão, inspirado por Deus muitas das vezes, para poder transmitir. Agora, se existem esses ministérios, esses profetas do mundo, né, com tantas religiões, e eu vou me ater aqui às religiões monoteístas, né, que é onde eu aplico a minha fé. Eu aplico a minha fé. Eu acredito no Deus Criador do céu e da terra, um Deus todo-poderoso, onisciente, onipotente, onipresente. Eu acredito nesse Deus. A Bíblia chama de Jeová, né? O grande eu sou, o todo-poderoso. Mas eu vejo que esse Deus, ele também, do cristianismo, é o Deus do judaísmo, o Deus criador, o Pai de Jesus, que daí é onde o judaísmo pega e não continua conosco, né? Então, tem a Bíblia, tem o Velho Testamento, que seria basicamente a Torá judaica, e a Bíblia cristã tem o Velho Testamento, que é a Torá judaica, e o Novo Testamento. Em outro, então, o Islã, que eu particularmente tenho reserva forte em relação ao Islã, tem o Alcorão, né? E tem toda religião tem seus escritos, seus registros, né? Eu falei de zoroastrismo no vídeo por pura curiosidade, por conta, né, de uma questão familiar aqui. Eu cheguei a buscar sobre o zoroastrismo e achei interessante, né? Talvez uma religião pré-abraâmica, monoteísta. Eu não, tem livros, tem registros, né? Que seriam livros de poesia atribuídos a Zaratustra, que é o Zoroastro, o profeta, né, que escreveu acerca do Ahura Mazda, que é o Deus todo-poderoso lá do zoroastrismo, né? Então, assim, existem escritos que têm que ser considerados, porque toda a base da religião cristã, judaica, islâmica e até do zoroastrismo são os escritos deixados aí pelos antigos, né? Atribuídos aí com inspiração divina, né? Não foram só homens que escreveram, foram homens inspirados por Deus, né? E, e eu não posso desconsiderar que o mundo não seja espiritual. Gente, quando eu penso em criacionismo e evolucionismo, como eu estava falando, eu não posso desconsiderar, e isso para mim é a impressão que eu tenho, que toda vez que um cientista tenta provar o, o evolucionismo, as teorias, pesquisas, pá, quanto mais ele se aprofunda no final da pesquisa dele, lá do pós-doc dele, ele só consegue provar a existência de Deus. É incrível, é incrível. Tem vários relatos de cientistas que se converteram depois de décadas de pesquisas e estudos tentando provar o criacionismo. Ele era ateu e ele foi pesquisando e chegou à conclusão de que aquilo dele lá já na terceira idade, passou a juventude, a vida dele toda, todo o seu período produtivo, ele passou tentando provar que Deus não existia. E no fundo, ele se rende. Tem vários casos. Eu não sei se está com. Eu não preparei vídeo, eu não tenho roteiro, gente. Estou falando coisa do meu coração. Eu estou sendo franco, sincero, improvisado, um vídeo sem edição nenhuma. Pode ver aí, não tem edição nenhuma.
Eu começo a gravar do primeiro do segundo, até onde a minha ideia termina aqui com vocês. Então, o mundo espiritual existe. O criacionismo só confirma, melhor, o evolucionismo só confirma o criacionismo, na minha visão. Por mais que o homem tente se afastar de Deus e pesquisar tudo que ele puder pesquisar, no final ele vai comprovar a existência de Deus. Ele vai comprovar o criacionismo. Ele vai comprovar só aquilo que não está escrito entre um versículo e outro, lá de Gênesis 1. Né? A terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E aí, que ambiente é esse? Cheio de fumaça, um ambiente caótico, que vai se organizando, que vai criando vida, que vai separando terra seca e terra úmida, né? A água, o firmamento, que vai criando os luminares, sol, lua, estrela. Gente, isso é para mim, o criacionismo, ele caminha, o criacionismo, ele só é confirmado pelo evolucionismo. Para mim, as pesquisas dos criacionistas só preenchem as lacunas que existem entre um versículo e outro. Mas tudo que é descoberto aqui entre o versículo, tem o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis. No princípio criou Deus é o céu e a terra. Então, tudo que a ciência está descobrindo só está entre um versículo e outro. Só confirma o próximo versículo. Os animais, répteis, enfim. É isso. Essa é a forma como eu vejo. É assim que eu encaro a coisa da criação do mundo. E o mundo é espiritual. O mundo o mundo espiritual é real, melhor dizendo. E não tem como negar. Tá bom? Meu nome é Rodolfo. Com essa reflexão eu termino esse vídeo. E eu sou meio bobo, mas só meio.